Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Guilherme para mais uma aula de Biologia A, destinada aos alunos do cursinho Colmeia. Eu espero que todos estejam bem, protegidos em suas respectivas casas, todo mundo seguro, todo mundo bem. E vamos com força para mais uma aula sobre nemateumintos, ok? Antes de eu iniciar a aula, eu só vou confirmar se o meu software está realmente fazendo a gravação da tela do meu computador. Tá sim? Então nós podemos iniciar a aula de hoje. Bom, só pegar o cursor do mouse aqui. Então, a aula de hoje, como ela está dividida? Então, a gente vai falar desses seres vivos aqui, desses vermes parasitas, os nemateumintos. Vou fazer uma breve revisão da aula 6, no qual nós falamos dos artrópodes. Depois eu vou falar das características gerais dos nemateumintos, informações sobre a reprodução dos nemateumintos. A gente vai ver os principais nematóides parasitas dos seres humanos e quais são as doenças causadas por esses nemateumintos. A gente vai destrinchar o ciclo da doença, o ciclo de vida desses nemateumintos, ok? Bom, aqui está o nosso cronograma de aulas. A gente já falou sobre a diversidade biológica, tivemos uma aula extra sobre célula, procarionte e eucarionte. Falamos dos moluscos e dos anelídeos, dos artrópodes, e agora, seguindo o nosso cronograma que segue a apostila do Colmeia, a gente iria falar sobre vertebrados e a vida na água. Bom, na minha opinião, esse cronograma não segue muito uma lógica. Então eu vou fazer uma pequena alteração. Antes da gente entrar no filo dos cordados, a gente vai falar um pouco sobre os filos mais simples, com organismos menos complexos, que hoje a gente vai falar dos nemateumintos. Dando continuidade no nosso cronograma, depois a gente fala dos plateumintos, dos quinidários, dos poríferos, dos equinodermos, e aí sim entramos nos filos do cordados, nos quais nós vamos falar dos vertebrados, tanto dos vertebrados terrestres quanto dos vertebrados que vivem no meio aquático, ok? Lembrando que também que teremos aulas extras sobre vírus, estou preparando uma aula específica sobre o coronavírus e também sobre bactérias, e também vou falar um pouco sobre protozoários e fungos, ok? Falando especificamente da revisão da aula 7, no qual falamos sobre os artrópodes, aqui eu vou tentar resumir as cinco classes desse filo, ok? Começando pelos insetos, que são os únicos invertebrados voadores, e esses seres vivos apresentam o corpo dividido em três regiões: cabeça, no qual encontramos duas antenas; tórax, no qual vamos encontrar três pares de patas e um par de asas; e abdômen, no qual podemos encontrar o ovo positor, relacionado com a postura dos ovos, e também o ferrão, que está relacionado com a inoculação do veneno. A reprodução dos insetos é sexuada, eles são dioicos, ou seja, de sexos separados. A fecundação é cruzada e interna, e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. A segunda classe são os crustáceos, que podem ser encontrados nos mares, água doce, eles são ducícolas, na areia das faixas litorâneas ou em terra úmida, como por exemplo o tatuzinho de jardim. Apresentam um corpo dividido em cefalotórax, então aqui teremos uma fusão da cabeça com o tórax para criação desse novo apêndice chamado cefalotórax. No cefalotórax nós vamos encontrar dois pares de antenas, boca e olhos, que são os órgãos sensoriais desses animais. E também temos o abdômen. Eles são dioicos, a fecundação é interna e o desenvolvimento é indireto, passando por um estágio larval, no qual a larva dos crustáceos recebe o nome de náuplios. Terceira classe são os aracnídeos, que também vão apresentar o corpo dividido em cefalotórax e abdômen.
No cefalotórax, nós vamos encontrar 6 pares de apêndices, 4 pares de patas e um par de palpos, que também são chamados de pedipalpos, para a captura dos alimentos e tudo mais. No abdômen, nós vamos encontrar as quelíceras, para a inoculação do veneno, as fiandeiras, que nas aranhas são o órgão produtor da seda, e principalmente o telson nos escorpiões, que também está envolvido com a inoculação do veneno. Os aracnídeos não apresentam antenas, são dioicos, a fecundação é interna e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Quarta classe são os quilópodes, e aí não tem como falar do quilópode sem também fazer uma comparação com a quinta classe, que são os diplópodes. Os quilópodes são carnívoros, já os diplópodes herbívoros. Os quilópodes apresentam movimentos rápidos e não se enrolam. Já os diplópodes são lentos e conseguem se enrolar em espiral. Os quilópodes apresentam um par de patas por segmento e um par de antenas longas. Já os diplópodes vão apresentar 2 pares de patas por segmento e um par de antenas curtas. O principal representante dos quilópodes são as lacraias e o principal representante dos diplópodes são os piolhos de cobra, ok? Também conhecidos como emboás. Bom, retornando aqui ao nosso cronograma, né, que a gente está no reino animalia, a gente já falou dos anelídeos, dos artrópodes e dos molúsculos, e na aula de hoje nós vamos falar do filo Nemateuminthus, no qual os principais representantes são as lombrigas, oxurus e temos outros vermes. Bom, as características gerais dos nemateuminthus, eles podem ter uma vida livre, ou seja, podem ser encontrados na água doce ou salgada, no solo, no barro, na areia das praias e em outras regiões. Ou eles podem adquirir uma forma de vida parasitária, ou seja, viver no organismo de outras espécies. No caso do homem, eles habitam principalmente o intestino. Esses vermes são dotados de corpo cilíndrico e alongado. O tamanho varia bastante, com algumas espécies microscópicas e outras podendo chegar até a 1 metro de comprimento. E o representante mais conhecido é a lombriga, no qual a nomenclatura, o nome científico desse ser vivo é Ascarilumbricoides. Mas também temos outros representantes bem famosos, ok? Antes de eu continuar, eu vou verificar mais uma vez se a aula está sendo gravada. Tá sim? Então podemos dar continuidade à nossa aula, ok? Eu faço isso porque às vezes eu gravo a aula e a aula não foi realmente gravada pelo software, aí eu tenho que fazer tudo de novo. Isso é um problemão. Outras características gerais dos nemateuminthus, eles são triplásticos, ou seja, apresentam 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Além disso, também apresentam simetria bilateral, no qual, quando fazemos uma divisão do corpo, a gente consegue dividir esses animais em 2 partes iguais. E são pseudocelomados, muito importante essa informação. Então, eles apresentam um celoma falso, no qual esse celoma, apenas a parte externa, é recoberto pela mesoderme. Já a parte interna é recoberto pela endoderme. E é por esse motivo que recebe o nome de pseudoceloma, já que o celoma verdadeiro, ambas as partes, tanto a interna como a externa, é recoberta pela mesoderme. Esses animais são os primeiros do reino Animalia a apresentar o sistema digestório completo, ou seja, a apresentar tanto boca como ânus. A camada mais externa do corpo dos nemateuminthus é uma epiderme, ok? E essa epiderme, ela pode ser recoberta por uma pequena membrana,
uma cutícula protetora, que vai ter a função de proteger esse animal, principalmente os animais parasitas, os vermes parasitas que estão no interior de outros animais. Logo abaixo da epiderme, nós vamos ter uma célula, um conjunto de células musculares, que vai formar um tecido muscular. E é esse conjunto de célula muscular que vai ter a capacidade de contração e permissão, e assim dando a habilidade, controlando a locomoção desses animais, ok? Outras características, eles apresentam um sistema nervoso ganglionar com 2 conjuntos de cordões nervosos, ok? O aparelho excretor é formado por um conjunto de órgãos chamados renetes, e esses renetes vão excretar principalmente íons como cálcio, sódio, potássio e assim por diante. Não apresentam sistema circulatório e nem sistema respiratório. A troca gasosa é feita de maneira direta com o meio ambiente, através de difusão simples, facilitada, ok? São dioicos e apresentam dimorfismo sexual. O que isso quer dizer? Que tanto o macho é diferente da fêmea e vice-versa, ok? A reprodução é sexuada, aí a fecundação é interna, ou seja, ocorre no interior do nematelminto fêmea. E normalmente eles depositam ovos, e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, com vários estágios larvais. E no caso aqui, a maioria deles apresenta desenvolvimento indireto. Então aqui nós temos um nematelminto, então a gente consegue ver que ele apresenta o sistema digestório completo, com boca, faringe, intestino e também um ânus. Então aqui nós temos uma cutícula protetora, esse animal é recoberto por uma cutícula protetora. Logo abaixo da cutícula protetora a gente vai ter a epiderme e abaixo da epiderme uma camada de célula muscular, que é capaz de se contrair e assim permitir a locomoção desses animais. Se a gente fizer um corte transversal nesse sentido, nesse animal, a gente vai conseguir visualizar essas camadas. Então aqui, a camada mais externa é uma cutícula protetora. Embaixo da cutícula protetora nós teremos a epiderme e logo abaixo da epiderme uma camada de músculos envolvidas com a locomoção desses animais. E abaixo da camada de músculo, nós vamos encontrar aqui o trato digestório com o intestino, ok? Também podemos visualizar o sistema nervoso desse animal. Então, temos 2 cordões nervosos, tanto na parte dorsal como na parte ventral. E também podemos encontrar outros órgãos envolvidos, por exemplo, com a reprodução desses animais. Então, aqui nós temos um nematelminto fêmea, porque ele apresenta oviduto para a produção dos óvulos e também temos aqui o útero, ok? O ovário para a produção dos óvulos, e o oviduto que vai transportar esses óvulos. E aqui temos o útero, onde vai abrigar os ovos, ok? Com relação aos nematóides que podem parasitar os seres humanos, o mais conhecido é a lombriga, no qual o nome científico é Ascaris lumbricoides. As fêmeas lombrigas elas são maiores, podem chegar a aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Já os machos apresentam geralmente 15 centímetros de comprimento. E esses vermes são o causador de uma doença conhecida como ascaridíase. O nome ascaridíase vem do nome científico da lombriga Ascaris lumbricoides. A fêmea possui as extremidades do corpo afiladas, ou seja, as extremidades do nematelminto da lombriga fêmea são bem finas. Já o macho apresenta um corpo recurvado nas extremidades, com a presença de 2 formas pontiagudas, que são chamadas de espículas copuladoras. Essas espículas copuladoras têm a função de prender a fêmea durante a cópula.
ok? São bastonetes utilizados, então, para segurar a fêmea durante a cópula para permitir a reprodução. Então, aqui nós temos a lombriga macho e a lombriga fêmea. A fêmea é maior e apresenta as extremidades finas, já os machos são menores e apresentam as extremidades recurvadas, são as espículas copuladoras utilizadas para prender a fêmea durante a cópula. Com relação à doença causada pelos ascaris lumbricoides, é conhecida como ascaridíase. E como que ocorre o contágio? Através de ingestão de água e vegetais contaminados com os ovos que são lançados pelas ascaris lumbricoides no intestino do indivíduo infectado, ok? Como que ocorre o ciclo da doença, o ciclo de vida desse nemateuminto? Primeiro, a ingestão de água ou alimento, aí no caso principalmente frutas e verduras, contaminados com os ovos das lombrigas, do ascaris lumbricoides, podem introduzir esses ovos no tubo digestório humano. Então, por exemplo, um indivíduo contaminado com ascaris lumbricoides, ele acaba defecando. E aí ele está numa região rural ou numa região que não apresenta um saneamento básico de qualidade. E aí essas fezes acabam contaminando a água de uma plantação próxima. E essas fezes desse indivíduo contaminado está cheia de ovos da ascaris lumbricoides. E esses ovos acabam contaminando a plantação que utilizou para essa água contaminada para irrigar as verduras e assim por diante. Posteriormente, um homem acaba pegando essa verdura e acaba comendo esse alimento sem lavá-lo de maneira adequada. E assim ele pode ser contaminado pelos ovos das ascaris lumbricoides. No intestino delgado, após a ingestão desses ovos, cada ovo vai se romper e liberar uma larva. Essa larva consegue penetrar na parede intestinal e ela consegue cair na corrente sanguínea, onde vai ser distribuída para vários órgãos do nosso corpo, como fígado, coração e pulmões. Quando ela passa por esses órgãos, essa larva também sofre algumas mudanças na cutícula protetora e também ganha de tamanho. Posteriormente, ela vai se alojar nos alvéolos pulmonares, ou seja, nos pulmões, e ela pode causar sintomas semelhantes ao de pneumonia no indivíduo infectado por essas larvas. Posteriormente, ela abandona os alvéolos pulmonares, os pulmões, e passa pelas vias respiratórias superiores, como brônquios, traqueias e laringe. O movimento da larva nessas regiões pode até provocar tosse no indivíduo infectado, ok? Em seguida, quando ela passa pelas vias aéreas superiores, essa larva é novamente deglutida, ou seja, ela é engolida. E ela vai atingir agora novamente o intestino delgado, onde vai crescer e se transformar em vermes adultos. E é no intestino delgado que ocorre a reprodução desses vermes. Só lembrando que aqui nesse ciclo dessa doença, no ciclo de vida desse nemateuminto, o homem é o hospedeiro definitivo, ok? Posteriormente, após o acasalamento, a fêmea inicia a liberação desses ovos. São muitos ovos, cerca de 15 mil por dia. Todo esse ciclo que começou com a ingestão de ovos até a formação de adultos dura cerca de aproximadamente 2 meses. Esses ovos eles são eliminados nas fezes desse indivíduo contaminado e dentro de cada ovo dotado de casca protetora ocorre o desenvolvimento de um embrião que após algum tempo origina uma larva. Esses ovos contidos na fezes podem, como eu disse, contaminar água de consumo e os alimentos utilizados pelo homem, que foram irrigados por essa água contaminada. Ok? Então aqui a importância de um saneamento básico de qualidade,
bem como medidas de higiene pessoal, ok? Então aqui está o ciclo. Então o indivíduo acabou ingerindo um alimento contaminado com os ovos da Ascaris lumbricoide. Esses ovos, primeiramente, vão se alojar no intestino e acabam eclodindo, liberando larvas que penetram a parede do intestino e caem na circulação sanguínea. Uma vez na circulação sanguínea, essas larvas são distribuídas para várias partes do nosso corpo, para vários órgãos, como por exemplo fígado, coração e também pulmões. Aqui nos pulmões elas ficam alojadas nos alvéolos pulmonares por um período, onde sofrem transformação e ganho de tamanho. Posteriormente, passam novamente pelas vias aéreas superiores, como traqueia, faringe e laringe, e são novamente deglutidas, ou seja, engolidas, e retornam para o intestino, onde atingem a forma adulta, se reproduzem e acabam produzindo diversos ovos, mais de 15 mil por dia, e esses ovos são lançados nas fezes desse indivíduo infectado, que pode novamente infectar, por exemplo, a água de um poço, e é a água desse poço que é utilizada para irrigar certos alimentos. E aí o ciclo retorna para o seu início, ok? Quais são os principais sintomas da ascaridíase? Dor de barriga, náuseas, falta de apetite que pode ocasionar emagrecimento severo, tosse, catarro com sangue ou crise de asma, que é quando a larva se locomove pelas vias respiratórias superiores. Como que é feita a detecção, o diagnóstico dessa doença? Através de exames de fezes para detectar os ovos desse verme, ok? O principal tratamento é utilizando fármacos por via oral, que são antiparasitários, ou seja, os vermífugos, e as medidas de combate, as medidas profiláticas para evitar o aumento de indivíduos contaminados pelo Ascaris lumbricoides. Higiene pessoal, ou seja, lavar cuidadosamente as mãos, frutas e verduras. Ingerir água fervida ou filtrada, para que ocorra a morte dos ovos que podem estar nessa água contaminada. Cozinhar bem os alimentos, também para tentar degradar, destruir esses ovos, identificar e tratar os indivíduos infectados, ou seja, contaminados pelos Ascaris lumbricoides. E outro muito importante é um saneamento básico e um tratamento de esgoto e água de qualidade, ou construção de fossas e rede de esgoto. Essa é uma doença que ocorre principalmente em países, vamos dizer assim, em desenvolvimento, países que não são industrializados, e também em regiões rurais, ok? Bom, vamos falar de um outro tipo de nematóide que pode parasitar os seres humanos e também causar um certo tipo de doença. Então aqui vamos falar de um outro tipo de nemateuminto conhecido como Ancylostoma duodenalis. Eles têm aproximadamente 1 centímetro de comprimento e são os causadores da doença conhecida como amarelão. Então aqui nós temos uma imagem representando o verme Ancylostoma duodenalis. Então ele apresenta uma boca e nessa boca vamos ter pequenos dentículos que são utilizados para ferir a parede intestinal e assim se alimentar do sangue do intestino, ok? Outro verme que também pode causar a doença amarelão é chamado de Necator americanus. Eles medem cerca de 15 milímetros, ou seja, são bem pequenos, e também podem ser o causador da doença amarelão. Então, o amarelão pode ser causado tanto pelo Ancylostoma duodenalis quanto pelo Necator americanus. E aqui nós temos uma imagem de microscópio para representar o Necator americanus. Então vamos falar aqui da doença amarelão, que também é conhecida como ancilostomíase, que pode ser causada pelo Ancylostoma duodenalis ou pelo Necator americanus.
Como que ocorre o contágio por esses nemateumintos? Penetração das larvas desses nemateumintos infestantes através da pele. Pode ser na pele, geralmente na pele da mão e dos pés. Qual é o ciclo da doença, o ciclo de vida desses nemateumintos? Primeiro, ocorre a penetração da pele por larvas infestantes ou ingestão do cisto. Então, esse nemateuminto, as larvas desses nemateumintos podem penetrar a pele, geralmente da mão ou dos pés, ou você pode ingerir algum tipo de alimento que está contaminado com o cisto desses nemateumintos. Ou seja, cisto é quando o nemateuminto, a larva do nemateuminto, está dentro de um ovo e você acaba ingerindo esse ovo com algum alimento contaminado, ok? Posteriormente, quando ele invade o seu organismo, esse verme, essa larva, migra para o coração e pulmões e eles também são novamente deglutidos, ou seja, engolidos quando passam pelas vias aéreas superiores. Posteriormente, eles vão se localizar no intestino delgado, onde atingem a forma adulta e conseguem se reproduzir. Quando eles se reproduzem, ocorre a formação de ovos, e esses ovos são eliminados também pelas fezes do indivíduo infectado. Uma vez o ovo eliminado pelas fezes do indivíduo infectado, o que ocorre? Ocorre a eclosão desse ovo no meio ambiente, liberando larvas. Essas larvas sofrem mutação. O primeiro estágio larval é chamado de rabititoides. Posteriormente, essas rabititoides se transformam em larvas filarioides e, posteriormente, as larvas filarioides são essas que conseguem penetrar a pele dos indivíduos, principalmente a pele dos pés e das mãos. São as larvas infestantes. Então, as larvas infestantes são chamadas de filarioides. Então, aqui está o ciclo da doença. Então, um indivíduo contaminado acaba fazendo cocô, né? Defecando, e aí nessas fezes elas estarão contaminadas com os ovos do Ancylostoma duodenalis ou do Necator americanus. Esses ovos eles acabam eclodindo, liberando uma larva, que é chamada de rabititoide. Essa larva sofre metamorfose, se transformando numa larva filariose. E é essa larva infestante que consegue penetrar a pele dos pés, geralmente, de um outro indivíduo. Uma vez no organismo, essa larva, ela se aloja, ela vai passar pelos pulmões, pelo coração e pelas vias respiratórias superiores, onde é deglutida, ou seja, é engolida, e vai se alojar no intestino. E aí atinge a forma adulta e consegue se reproduzir, liberando diversos ovos nas fezes desse indivíduo. E aí o ciclo retorna para o seu início, ok? Quais são os sintomas? Essa doença, bem como as caridias, eu esqueci de comentar, ela pode ser assintomática, ou seja, por um longo período ela não apresenta sintomas ou sinais. Mas quando apresenta, quais são os principais sinais e sintomas? No local da penetração das larvas filarioses, ocorre uma reação inflamatória, ou seja, coceira, vermelhidão, dor, inchaço. Também pode levar ao aparecimento de tosse ou até pneumonia, quando essas larvas passam pelas vias respiratórias superiores. Podem causar cólicas, náuseas, hemorragias intestinais, porque, por exemplo, o Ancylostoma duodenalis apresenta aqueles dentículos que ficam perfurando a parede intestinal, se alimentando de sangue. E isso pode causar hemorragia intestinal, levando até o indivíduo a uma anemia intensa. E isso pode mudar, uma das características da anemia é mudar a coloração da pele do indivíduo, que fica mais branca ou até mesmo amarela, que dá um nome mais conhecido da doença, amarelão. E além disso, pode também levar a um déficit de ferro, que leva a um sintoma conhecido como geofagia,
que o indivíduo apresenta vontade de comer terra devido ao déficit de ferro no sangue desse indivíduo, ok? No organismo desse indivíduo. Além disso, pode levar a caquexia, que é um emagrecimento extremo, amenorreia nas mulheres, que é a falta ou alteração do ciclo menstrual, transtornos de crescimento, principalmente em crianças, e partos com feto morto, no caso de mulheres grávidas que são infectadas por esses parasitas. O diagnóstico também é feito por exames de fezes, com detecção dos ovos nas fezes dos indivíduos. O tratamento é usado fármacos por via oral, que são antiparasitários, ou seja, são os vermífugos. E as medidas de prevenção são uso de calçados, para evitar a penetração da larva nos pés das pessoas, dos indivíduos. Um saneamento básico com tratamento de esgoto e tratamento de água adequado. Tratamento em massa dos indivíduos infectados. E também uma educação sanitária, uma higiene pessoal, para lavar adequadamente os alimentos e também as mãos. Vamos falar agora de um outro nematelminto, conhecida como Wucheria bancrofit. Esse nematelminto ele pode ter um comprimento pode chegar até 7 centímetros de comprimento e é o causador da doença filariose ou elefantíase. Então aqui nós temos uma imagem representativa do Wucheria bancrofit. Então, essa doença filariose ou elefantíase é mais conhecida como elefantíase. Ela é muito conhecida e ela também é muito, vamos dizer assim, impactante. Como que ocorre o contágio para desenvolvimento dessa doença? Tem que ser a picada do mosquito do gênero Culex. Com relação ao ciclo de vida ou ciclo da doença. Primeiro, esse verme, o Wucheria bancrofit, ele vai se alojar no sistema linfático do homem. E aqui o homem vai ser o hospedeiro definitivo desse nematelminto, onde realiza a reprodução sexuada, levando à formação de ovos. Desses ovos vão eclodir larvas, que são chamadas de microfilárias. E essas larvas migram para a circulação periférica do indivíduo, ou seja, para os membros superiores e membros inferiores. Essas larvas, quando esse indivíduo contaminado ele é picado pelo mosquito do gênero Culex, esse mosquito, além de sugar o sangue do indivíduo, acaba também adquirindo e sugando as larvas, as microfilárias. E esse mosquito acaba se tornando o hospedeiro intermediário da doença, ok? Quando esse mosquito contaminado com as microfilárias pica outro homem, acaba também inoculando essas larvas nesse indivíduo. E essas larvas diretamente migram para o sistema linfático e acabam se desenvolvendo lá, levando à reprodução e à formação de novos ovos com o lançamento e formação de novas microfilárias. E aí o ciclo retorna para o seu início. Então tá aqui, ó. O indivíduo infectado apresenta as larvas, as filárias, ok? Essas filárias, elas acaba ocorrendo a reprodução, acasalamento, levando à formação das microfilárias, que migram para a circulação periférica. O mosquito do gênero Culex pode picar esse indivíduo infectado e acaba adquirindo as microfilárias. Posteriormente, quando esse mosquito, acaba picando outro indivíduo, ele pode inocular as microfilárias nesse indivíduo. Essas microfilárias, uma vez dentro do indivíduo, migram para o sistema linfático, onde acabam se reproduzindo, levando novamente ao início do ciclo, ok? Com relação aos sintomas, os sintomas mais comuns são febre, alergia por conta da picada do mosquito e, em casos mais graves, vão levar à obstrução dos vasos linfáticos. Inchaço, isso vai levar à formação de um inchaço,
bem proeminente, principalmente das pernas, como representado aqui nessa imagem, mas também pode ocorrer em outros locais do corpo, como nas mamas e nos homens no saco escrotal. Quais são as medidas profiláticas para combate dessa doença? Combate ao vetor, ou seja, tentar exterminar o mosquito Culex, evitar ser picado por esse mosquito, e aí você tem algumas medidas como utilizar repelentes, colocar telas nas janelas e cortinas ao redor das camas, e também identificar e tratar rapidamente os doentes, os indivíduos infectados com as filárias, ok? Além disso, em casos graves onde esse inchaço é muito grande, tem que levar ao amputamento da perna, ok? Ou do membro que foi infectado. Esse inchaço, só antes de passar para o outro nemateuminto, ele ocorre devido à obstrução do sistema linfático, da circulação linfática, que esses vermes se alojam especificamente no sistema linfático e levam a essa obstrução. Falando agora de um outro nemateuminto que pode parasitar os seres humanos, nós vamos falar do Oxyurus vermicularis. Eles medem aproximadamente 1 centímetro e é o verme responsável pela doença oxiurose. A oxiurose também pode ser conhecida como enterobiose. Como que é feito o contágio para desenvolvimento da oxiurose ou enterobiose? Pode ser de forma direta, quando o indivíduo ingere os ovos do parasita, ou de forma indireta, quando o indivíduo ingere algum alimento contaminado com os ovos do verme. A forma direta é quando ele leva a mão contaminada com os ovos do verme direto à boca. E essa ele acaba sendo contaminado de forma direta. E a indireta é quando ele ingere algum outro tipo de alimento contaminado com os ovos do Oxyurus vermicularis, ok? Nome bem complexo. Qual é o ciclo de vida desse nemateuminto e o ciclo da doença? Então, o verme ele se aloja no intestino grosso do indivíduo contaminado, onde realiza a reprodução sexuada. As fêmeas, quando elas são fecundadas, elas vão migrar para a região anal, principalmente à noite. E elas liberam os ovos na região anal. E quando elas estão próximo da região anal, causa coceira, ok? Quando o indivíduo coça a região anal, ele pode liberar os ovos para o meio ambiente ou ele pode contaminar as suas mãos com os ovos. E eles podem ser ingeridos, uma vez quando esse indivíduo leva a mão contaminada com os ovos do verme para a boca. Isso é um contágio de forma direta. Quando esses ovos contaminam outros alimentos e o indivíduo acaba ingerindo esses alimentos contaminados, é um contágio de forma indireta, que também pode ocorrer nesse tipo de doença, ok? Então tá aqui, ó. Então no indivíduo ele se aloja no intestino grosso, onde ocorre a reprodução. As fêmeas fecundadas migram para a região anal, liberando os ovos. Nesse processo de migração para a região anal, causa coceira nessa região. O indivíduo, quando coça, pode liberar esses ovos no meio ambiente e contaminar alimentos, ok? E ele pode se contaminar de forma direta. Quando ele acaba coçando a região anal, os ovos ficam na mão desse indivíduo e se ele levar essa mão contaminada à boca, ele também pode ser contaminado pelos ovos do Oxyurus vermicularis, ok? Os principais sintomas são coceira na região anal, e essa coceira, quando ele acaba coçando essa região, pode até levar ao desenvolvimento de um processo inflamatório na região anal. Também podem causar danos na parede intestinal, causando sintomas como náuseas, vômitos e diarreias. Esses danos ocorrem no intestino porque é onde os vermes se alojam no indivíduo, ok? Principalmente no intestino grosso, no caso dos Oxyurus vermicularis.
E as medidas profiláticas são higiene pessoal, ou seja, lavar as mãos, não colocar a mão na boca, lavar bem alimento, ferver os alimentos e tudo mais. Um saneamento básico de qualidade, ou seja, construção de fossas e rede de esgoto, tratamento de água e tudo mais. Identificação rápida e tratamento dos doentes. Essa doença acomete principalmente as crianças, e uma vez que a criança está infectada pelo nematelminto, ela pode passar isso para todo o restante da sua família. E outra medida muito interessante é fazer a troca e lavar as roupas de cama e também as roupas íntimas diariamente. Evitar ficar reutilizando roupas íntimas, ok? Bom, pessoal, sobre nematelmintos é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me enviar um e-mail nesse endereço aqui que eu estou destacando com o cursor do mouse. Amanhã nós vamos ter mais um plantão e eu espero nesse plantão terminar a última lista de exercícios e eu também vou incluir alguns exercícios novos sobre os nematelmintos, ok? Então eu espero vocês amanhã no plantão. Tenham uma boa semana, se cuidem e até mais. Abraço, pessoal!